Ok, então agora a gente vai falar sobre a classe string, né? No início do curso aí você aprende que no C# você tem a palavra-chave string, que ela mapeia essa classe no .NET Framework. Então, portanto, você tem aí a string, que é uma classe que, e dentro dela, né, você aprende que strings são imutáveis, que significa que uma vez criadas, você não pode alterá-las. Então, nessa seção aqui a gente vai estar vou mostrar aí métodos úteis de strings, converter string em números e converter números em string. Eu dividi aqui em categorias. A primeira serão as formatações. Essas formatações aí, to lower, você converte todos os caracteres para minúsculo. To upper, converte todos os caracteres para maiúsculo. Trim é um método muito útil que serve para você eliminar espaços em branco numa sequência de caracteres. Em se tratando aí de procurar ou localizar um caractere dentro de uma determinada string, ou procurar uma string dentro de uma determinada string maior, você pode usar o index of ou last index of. Ambos têm sobrecarga e aceitam ou caractere ou string, e eles retornam um índice da primeira ou da última ocorrência do caractere dado, né, ou de uma string dentro de uma string. Então você tem toda essa versatilidade aí desses dois métodozinhos para localizar, retornando o índice de onde está aquele caractere ou aquela string. Se você quiser criar uma substring, você pode, a partir da string dada, usar o método substring. Ele tem algumas sobrecargas, uma que se chama start index, que retorna todos os caracteres a partir daquele ponto, e a outra sobrecarga, ela usa o argumento de tamanho para limitar o número de caracteres a serem recuperados. Replacing. Esse método ele é usado quando você quer substituir um determinado caractere ou uma determinada substring na sua string. Para isso a gente usa o replace. A gente tem também esses métodos aqui, is null or empty e is null or white space. A maneira comum de fazer verificação se uma string está em branco ou vazia. Se você precisar dividir uma string, você pode usar o método split. Aqui nesse exemplo, eu estou dividindo uma string por um caractere vazio, que significa que se tivermos uma frase com várias palavras, uma vez que há um caractere vazio entre cada palavra dessas, em cada barrinha de espaço ali que divide uma palavra da outra dessa frase, será feito a divisão, vai ser feito o split. E vai ser retornado, né, desse método, vai ser o que? O resultado vai ser uma matriz de strings de cada elemento daquela frase, cada elemento contendo uma palavra. É uma técnica muito comum para resumir uma longa cadeia em uma cadeia, né, bem menor. Existem momentos aí que a gente precisa então fazer essa representação de string em um número. Então a gente vai precisar converter para um tipo numérico. Por exemplo, quando o usuário digita num campo um número, isso entra, né? Ele digitou ali na caixinha de texto da aplicação, isso vai entrar para nós como string, mesmo que ele tenha digitado números. E aí a gente precisa converter manualmente em número. Então, existem algumas maneiras diferentes de conseguir isso. Eu, particularmente, prefiro usar o int.32, toInt.32, porque se vier uma string nula ou vazia, esse método ele retorna um padrão, ele retorna zero, que é o inteiro. Já o int.parse, ele lançaria uma exceção. Então, portanto, entre esses dois, int.parse e o convert
.toInt32, melhor usar o convert.toInt32. Finalmente aqui convertendo número em strings, né? A gente pode chamar aí esse método de toString, muito usado também, e ele não precisa de argumento. Você pode obter uma representação de uma string, de algum número, né? Você pode inclusive formatar um número usando o que a gente chama de string de formatação. Nessa terceira linha aqui é a string de formatação. Esse aqui é o C de currency. Nesse exemplo aqui, quando a gente formata desse jeito, você obtém um cifrão e ele vem como padrão aí, dividindo a cada 3 números ele põe uma vírgula e no final ele põe o ponto e já coloca 2 casas decimais. Nesse último exemplo aqui, caso você queira nenhuma casa decimais, você pode usar o C0 e ele te dá esse retorno aqui. Aqui uma lista de especificações assim, de formatos comuns aqui no C#. C, currency, que é o que a gente viu. D, decimal. E, exponential. F, fixed point. E X, hexadecimal. Agora vamos verificar como é o comportamento desses métodos no Visual Studio.